você não é jornalista do Metrópolis, eu peço para que você comente aqui no chat se vocês acham que isso é comportamento de juiz ou de mafioso. E o que se descobriu foi que nesse período, entre setembro e outubro de 2022, antes mesmo do segundo turno das eleições, na verdade, acho que eu trabalhei no Guerra em 2021, então foi depois, 2022. Mas nós tivemos membros do gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes no STF, no TSE, trabalhando em estratégias para bloquear o Guerra no Brasil, de tão bem sucedido que foi o trabalho que a gente fez. O Guerra estava bombando no Brasil. E a partir de agora eu vou fazer referência às conversas entre o Ayrton Vieira e o que é o ex-juiz instrutor do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Talhaferro, que é o ex-chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. O Talhaferro que se tornou famoso agora, cada vez mais famoso, por ter saído publicamente como whistleblower e está com um pedido de extradição feito pelo Alexandre de Moraes à Itália. Bom, o que diz? Em 3 de outubro de 2022, apenas 2 dias depois do primeiro turno das eleições daquele ano, o Talhaferro recebe uma mensagem do Ayrton Vieira, perguntando sobre como eles poderiam fazer para bloquear o Guerra no Brasil após uma postagem de quem? O inimigo público número 1, o pesadelo, o homem macaco, Alan dos Santos. Alan dos Santos, o pesadelo do Alexandre de Moraes, estava mais uma vez sendo pivô para a derrubada do Guerra no Brasil. Acontece, porém, que o post do Alan sequer havia sido feito no Guerra, mas sim no X. O que mostra. Muitas vezes as pessoas ficam com a impressão, eu sempre falo isso, muitas vezes parecem para vocês que os governos são como se fosse um filme, a Identidade Borne, né? Computadores com pessoas, mulheres sempre muito bonitas, homens inteligentes com óculos de nerd fazendo... Já notaram que todos os computadores em filme, eles digitam e as janelinhas fazem... E aí o cara tem uma câmera de vigilância com Alan dos Santos e tal, como se todo o governo fosse onipoderoso. É feito para você acreditar nisso. Hollywood tenta produzir a ideia de que o governo é onipoderoso. Mas no final das contas, o governo é, nos Estados Unidos ou no Brasil, uma zona. Uma zona. Governos são uma zona. Funcionários públicos, em geral, são absolutamente incompetentes. A Polícia Federal, coitada, não tem capacidade de fazer investigação de nada. A Polícia Federal hoje é repleta de um bando de macaco incompetente. Óbvio que tem alguns agentes qualificados, mas, de um modo geral, um bando de símios que mal conseguem operar um computador. Os sistemas são completamente inúteis, não tem investigação nenhuma, não tem nada. E vejam o Talhaferro, se o Talhaferro é o grande gênio, maravilhoso, o chefe da assessoria, etc, etc. O nego estava discutindo, o juiz auxiliar estava discutindo bloquear o Guerra por uma postagem no X. Olha o nível da apuração do fato das pessoas que eram responsáveis por dizer o que era ou não verdade. Porque estes símios, macacos, acham que têm o direito de dizer a verdade, mas não conseguem distinguir uma rede social da outra. O cara queria bloquear uma rede social inteira com base em um post que foi feito em uma outra plataforma, só porque ele confundiu. O perigo de deixar a sociedade na mão do Estado é esse. O Talhaferro vai e avisa ao símio o erro. Diz, esse é o Twitter. Ele coloca o fundo do Guerra. Entendam o grau de estupidez. O Alan botava na página, no seu perfil do Twitter, o fundo dele era o Guerra. Aí, eu volto a dizer, é nível assim, Mobral. Juiz instrutor. Manda bloquear aí essa rede Guerra. Vamos bloquear essa rede. Não, a postagem foi no X. Puta merda. Em seguida, o Talhaferro encaminha ao Ayrton Vieira uma outra postagem do Alan no X, agora sim dizendo que para assinarem o Terça Livre no Guerra. Já adiantando também
que ele produziria um relatório sobre o assunto. Na sequência, o Talhaferro afirma: vamos ter que fazer igual o SIC, igual o Telegram e derrubar geral. Aí eles mudam as coisas. Eu torço para que o Talhaferro tenha tido aqui encontrado Jesus, etc, etc. Mas vejam que isso não é uma pessoa simplesmente cumprindo ordens. Vejam que não é. É uma pessoa que está falando, não, vamos derrubar geral para eles mudarem as coisas. Que é um comportamento da máfia, né? Vamos derrubar a rede toda para que as redes sociais venham para a gente. E aí é um mafioso falando para outro. O Ayrton Vieira, juiz instrutor, braço direito do Alexandre de Moraes, fala: então, veja aí, por favor, como bloquear o Getter. Obrigado. Já tá. Aí entra a máfia decidindo como vai operacionalizar o problema. Talhaferro pergunta se ele deveria apenas produzir um relatório ou se deveria ser preparado uma PET ou inquérito. Aí o Ayrton Vieira responde: bota na PET 935. Vejam o que isso significa. Nós temos um funcionário do TSE se comunicando de maneira velada e não oficial com um funcionário do STF, discutindo abertamente a suspensão de uma rede social pelo crime de permitir que o Alan dos Santos tivesse uma conta e pudesse falar. Dois funcionários de órgãos diferentes, que deveriam ser independentes, tratando de um processo que deveria ser sigiloso. E o pior, o Ayrton Vieira ainda age como chefe do Talhaferro. Veja, eu sei que parece para vocês, muitas vezes, que o STF e o TSE são a mesma coisa. Não são. O STF é a corte constitucional do país. O TSE é uma corte eleitoral, que só deveria tratar de eleições, conduzir o processo eleitoral. Na verdade, o TSE nem deveria existir, mas uma vez que existe, existe para isso. Claro, a composição do TSE tem nela, e inclusive o seu presidente é por sorteio não, por ordem, de tempos em tempos, né, um ministro do STF. Mas não apenas. Tem gente do STJ, sei lá o quê, tem pessoas de outros tribunais. São entidades diferentes. Mas como o Alexandre ocupava as duas funções, o Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes no STF, obedecia a um órgão terceiro criado dentro da estrutura do TSE. Por que isso existia? Porque a ideia de que o poder judiciário, ou seja, STF, Ayrton Vieira, só pode agir se for provocado. Ora, provocado por quem? Era provocado por assessoria de combate à desinformação. De onde? Do TSE. Mas, na verdade, era tudo o Alexandre de Moraes. De novo, é aquele meme que a gente colocava do Chaves vendendo churros para si mesmo. E o pior, veja, o Ayrton Vieira age abertamente como chefe do Talhaferro, dizendo para ele para onde o relatório deveria ir. Anexado à petição 9935, que tramitava no STF sob a relatoria do Alexandre e tratava sobre medidas aplicadas contra o Telegram. Algumas horas depois, o Talhaferro vai lá e prepara o relatório sobre o Getter. Eduardo Talhaferro diz assim: doutor Ayrton, boa noite, veja se eu preciso fazer alguma alteração, por favor. Está muito bom, Eduardo, diz Ayrton Vieira, muito mesmo. O problema agora é o bloqueio. Sabe se o Getter tem representação no Brasil? Eduardo Talhaferro: não tem. Terá que fazer igual o Telegram. Pedir a suspensão da plataforma no Brasil. Aí eles resolvem rapidinho, como foi no Telegram. Porque eles não irão cumprir. Ayrton Vieira: sim, mas é um problema grande. Risos, risos, risos. Olha os psicopatas. Olha o grau dos psicopatas. Vamos ver com os ministros. Com o ministro, Alexandre de Moraes. Risos, risos, risos. Muito obrigado, Eduardo.
Eduardo Talhaferro. KKK. Mas ontem à noite ele falou que bloqueia mesmo. KKK. Qualquer coisa, só me falar. Abraço. Vejam como eles estão deixando claro que eles sabem que mandar suspender uma rede social no Brasil inteiro era errado. E nas palavras deles, abre aspas, um problema grande. E 2, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes já havia se decidido sobre o bloqueio do Guerra no Brasil antes do caso chegar especificamente na mão dele. E o pior de tudo, a razão do bloqueio era que um jornalista estava divulgando o seu trabalho e dando suas opiniões políticas na plataforma. Então, primeiro vem a decisão do bloqueio e depois vem o relatório que justifica. A ideia, né? Me mostre o homem, mostre-me o homem e eu mostrarei o crime. Mas para a menina do Metrópolis é uma baita democracia. Fica tranquilo que é tudo muito democrático. Muito democrático. São só, pro Vilela, são só problemas. Temos problemas. Mas é uma democracia, porque você pode contratar um advogado para se defender. Se você não é jornalista do Metrópolis, eu peço para que você comente aqui no chat se vocês acham que isso é comportamento de juiz ou de mafioso. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.